Muito boa noite a todas, a todos. Nós vamos ter um bate-papo hoje aqui. Muito boa noite então a todos, a todas. Sou o professor Marcos Seral e vou convidar o professor Oscar Valente Cardoso, daqui a pouco está entrando aqui, para conversarmos sobre fundamentação das decisões judiciais. Esse é o nosso tema de hoje. O doutor Oscar acabou de entrar, já vou acenar para ele. E assim que já entrou a conexão aqui. Vamos lá, pessoal. A nossa conversa já está conectando. Então, muito boa noite aí a todos, a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Alcina, Tiago, enfim. Obrigado, querido. Excelente live para nós, né? Edson também, boa noite. O Léo Silva, muito obrigado pelo teu comentário aí. Cristiane Rebelo. Vamos lá, pessoal. Já vamos entrando aqui. O professor Silvio Basso também já esteve nos bate-papos aqui no DEPREV algumas vezes. Daniele, Renata. O pessoal está aqui prestigiando, entrando aqui. Só estou aguardando a conexão do Dr. Oscar aqui, a gente já começa. O Dr. Oscar está conectado? O senhor está conectado? Ele não pode participar. Vou enviar aqui novamente o convite, pessoal. Satisfação minha, Silvio. Dr. Oscar, estou mandando novamente o convite para o senhor aqui. Vamos ver se a conexão entra agora. Doutora Adriana, doutora Lilian, boa noite para vocês. Está entrando aqui, participando da nossa live. Não deu certo a primeira tentativa de conexão aqui. Vamos aqui aguardando aqui a coisa funcionar. Só peço uma paciência para vocês aí, pessoal. A gente está com esse problema de conexão. Agora funcionou. Agora sim. Boa noite, tudo bem? Boa noite, doutor Oscar. Seja muito bem-vindo. Eu costumo dizer que, para mim, é mais fácil ter feito o doutorado do que mexer nesses aparelhos aqui. Enfim. Eu cliquei alguma coisa aqui e o senhor entrou aqui. Então, que bom que deu certo. Seja muito bem-vindo, doutor Oscar. Para mim é uma Obrigado. honra muito esse bate-papo com o senhor, aqui, essa conversa. É muito informal, mas tenho certeza que o pessoal vai gostar muito do conteúdo traçado aqui. Eu que agradeço pelo convite. Para mim também é uma honra participar, conversar contigo aí aqui no IEPREV e nos vermos de novo depois de tanto tempo, né? É verdade mesmo. Bom, pessoal, eu vou apresentar o Dr. Oscar para vocês, a leitura assim, do seu pequeno currículo. O Dr. Oscar é doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Federal de Santa Catarina, né? Mais um pouquinho está na Federal do Paraná, Dr. Oscar. Um pouquinho de BR-116 já está perto, está conosco ali já. É professor e palestrante em diversas instituições, juiz federal, enfim, atualmente diretor-geral da Escola da Magistratura lá, federal lá do Rio Grande do Sul. Eu acompanho a produção bibliográfica do Dr. Oscar há bastante tempo, com artigos aí frequentes, artigos de grande interesse. Tive a oportunidade de conhecê-lo num evento da LTR já há bastante tempo, 2017 ou 2018, aí, salvo engano. Aí. Foi um prazer muito grande, o Dr. Oscar foi muito simpático comigo, foi muito bacana. E agora, pessoal, nós vamos nessa noite de quarta-feira, enfim, por questões de agenda a gente tirou de segunda para quarta-feira, vamos conversar sobre o tema da fundamentação das decisões judiciais, que é um tema extremamente relevante para a advocacia, para o funcionamento do Poder Judiciário, enfim, para o sistema judicial como um todo. É um tema que me agrada muito, enfim, e a gente vai dar uma ênfase, especialmente
no que era a tese de doutorado do Dr. Oscar, e agora vem no formato de livro, esse belíssimo livro aqui, As Decisões, as 3 vinculações da fundamentação das decisões judiciais, pedidos, provas e precedentes, enfim, que eu fui aí presenteado muito gentilmente pelo Dr. Oscar, e fiz a leitura, um livro muito interessante, é um livro assim, de teoria processual muito aprofundada, claro, né, o doutorado dele, então isso seria, né, de fato, um caminho aprofundado, mas ao mesmo tempo, pessoal, eu asseguro para vocês de uma leitura extremamente tranquila, não tem nada rebuscado, é uma linguagem muito tranquila, enfim, até gostoso de ler, enfim. Então, eu recomendo muito que quem tiver interesse aí nessa perspectiva, nesse assunto da fundamentação das decisões judiciais, quem gosta de processo civil, leia esse livro, eu gosto bastante, enfim. E a gente aqui, claro, vai passar por alguns dos pontos desse livro, não dá para resumir tudo, é uma obra de fôlego, mas a gente vai conversar algumas coisas aqui a respeito disso e, claro, puxando para as ações previdenciárias, né? Claro, né? O processo civil em si é muito bacana, eu gosto muito, mas a gente vai aproveitar a experiência do Dr. Oscar na magistratura federal, lidando com benefícios, né? Nas turmas recursais, enfim, e vamos trazer isso para cá, né? Para o direito previdenciário. Então, essa é a nossa proposta para essa noite de hoje. Quero muito ouvir o Dr. Oscar, quero falar pouco, ouvi-lo muito, enfim. E aqui, né, uma primeira colocação, Dr. Oscar e público. Me chamou muito a atenção no seu livro, na sua tese de doutorado no seu livro, uma ideia, né, ao ponto de partida aqui, de se encontrar uma teoria normativa da fundamentação das decisões judiciais, ou seja, uma teoria, né, um estudo da fundamentação das decisões judiciais a partir do direito e não a partir de uma perspectiva de princípios, valores, não que não sejam importantes, mas aí a gente cai naquela perspectiva de um subjetivismo, né, o que cada um pensa que é melhor para a fundamentação de uma decisão, e aí se perde muito. Eu sou muito legalista, então eu gostei muito dessa proposta inicial que o Dr. Oscar traz, uma teoria normativa. Eu gosto muito da ideia do devido processo legal, eu creio que se encaixa bem. E nesse sentido, o Dr. Oscar ele nos propõe aqui, ele abre o livro com uma metáfora muito bacana a respeito de alguns cegos conhecendo o elefante. E os cegos vão lá tateando o elefante, então um conhece uma pata, outro conhece a orelha, enfim, conhecem por partes, né? E ele nos traz aqui essa ideia de que é preciso compreender a fundamentação das decisões, a decisão judicial, na integralidade do processo, né? No processo na sua unicidade, isso aí me agradou muito. E daí a ideia das provas, do pedido e da própria ideia dos precedentes. Então, quero te ouvir um pouquinho a respeito disso, doutor Oscar, porque assim, me agradou muito, sabe? Realmente assim, me pegou de surpresa, porque não é comum a gente olhar para o direito. Né? As pessoas querem muito falar dos valores, princípios, que, claro, são importantes, mas olhar para o direito, para mim, é sempre fundamental. Então, quero te ouvir um pouquinho a respeito disso. Obrigado pelas palavras sobre o livro. Realmente eu tive essa preocupação já desde o desenvolvimento da minha pesquisa para o doutorado e depois nessa adaptação para um livro comercial de fazer de uma linguagem direta, objetiva, é claro, apesar da extensão do livro, de deixar a parte mais complexa ou complementar justamente para as notas de rodapé, mas o texto é um texto, acredito que seja direto e simples de compreender. E eu tive justamente essa preocupação, né, de conseguir tocar o elefante inteiro, de entender como se elabora uma decisão judicial, levando em conta princípios e normas gerais, mas tentando fazer essa explicação processual. Se nós estamos analisando e discutindo um ato processual, o primeiro ponto é fazer essa análise processual sem ignorar a relação da decisão judicial com o direito material, mas descontaminando essa relação entre fundamentação de uma sentença ou de um acórdão, uma busca ideal pela verdade, que eu vejo como sendo muito mais explicada. Às vezes se tenta trazer aspectos filosóficos para a gente explicar o instituto processual, ou de tentar ver a sentença como um ato processual em que o juiz vai poder fazer apenas uma única escolha correta e adequada. É um instituto de direito processual que envolve questões materiais e processuais, como a própria regulação da prova também, e, além disso, uma outra preocupação que eu tive foi de relacionar dentro do processo quais são justamente esses aspectos materiais e processuais que influenciam a elaboração de uma decisão judicial
e a fundamentação dela. Então, é algo que a gente já começa a ver desde as aulas na graduação, uma discussão que não leva a lugar nenhum, como, por exemplo, o juiz decide primeiro ou fundamenta depois, ou ele fundamenta primeiro e decide depois. Para o direito processual e para o direito constitucional, inclusive, isso não interessa. A fundamentação para o direito processual e também lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição, ela precisa ser formalmente e materialmente válida de acordo com as normas jurídicas. E isso, eu comecei essa minha pesquisa ainda no CPC de 73 e logo durante a minha pesquisa, a elaboração da tese e a defesa, nós tivemos a aprovação do CPC 2015, que facilitou, em parte, esse meu trabalho, porque trouxe lá no parágrafo 1º do artigo 489 um conteúdo mínimo da fundamentação de qualquer decisão judicial, e para percorrer esse caminho, que no final eu falo que é a construção tijolo por tijolo de uma decisão, que eu chego a essas 3 vinculações que aí envolvem direito material e processual para explicar o Instituto de Direito Processual, que são os pedidos, as provas e os precedentes. Eu faço em aulas, inclusive, muitas brincadeiras para explicar esse assunto sério, como, por exemplo, a importância da petição inicial para a fundamentação da decisão. Antes da decisão de saneamento, que muitas vezes não é levada a sério, a petição inicial já é o projeto da sentença. E muitas vezes uma petição inicial mal elaborada, com uma causa de pedir mal elaborada, com pedidos mal formulados, vai obrigatoriamente gerar uma sentença mal fundamentada. Então, essa preocupação que eu tento trazer aqui para o livro, envolvendo aí no primeiro capítulo, eu faço essa relação também do princípio do contraditório com a fundamentação, porque a construção da decisão envolve todos os sujeitos que atuam no processo e não é só um encargo que se joga nas costas do juiz. Maravilha, doutor Oscar. Assim, muito bem pontuado. O primeiro ponto que eu quero conversar com o senhor diz respeito ao pedido, né? Seria a primeira vinculação aí para as decisões judiciais, para a fundamentação das decisões judiciais, e aí você retoma aquele clássico conceito da distrição ao pedido, passa por todas as teorias processuais importantes, mapeia todo o Código de Processo Civil, enfim, então a gente é muito bem servido aí de orientação jurídica, compreendemos os conceitos, e realmente é muito clara, né, a leitura do seu livro. E aí, assim, uma coisa que no processo judicial previdenciário me chama muito a atenção, alguns itens aqui, enfim, o que puder te ouvir, vou ficar muito contente, o público certamente também. Um primeiro ponto, né, que vivenciei isso na prática, primeiro como servidor da justiça, agora como advogado e sempre como professor, enfim, é uma coisa que me chama muito a atenção, uma certa fungibilidade que a gente verifica nas ações previdenciárias. Então, talvez assim, a ideia de a distrição ao pedido, a gente tenha que flexibilizar, não sei se é o termo mais adequado, mas, por exemplo, benefícios por incapacidade, né? Aquela velha discussão, auxílio-doença, aposentadoria, até mesmo algumas questões um pouco mais diferenciadas, né? A pessoa pede aposentadoria por idade, recebe um BPC, ou pede subsidiariamente, enfim, aposentadoria especial e recebe uma aposentadoria por tempo de contribuição, enfim, alguns cenários aí bem conhecidos da Justiça Federal, e até mesmo o tema da reafirmação da DER, né? Ele hoje, claro, hoje consagrado pelo STJ, consagrado na IN do INSS, enfim, mas me parece que são temas assim que eles desmontam um pouco o princípio da distrição, né? Não sei se é por aí, como é que a gente pode compreender melhor essa situação. Não, é por aí mesmo, inclusive no livro eu chego a dar exemplos também no direito previdenciário. Isso aí é um ponto que eu tento, é claro que não é o objetivo principal ali da pesquisa, é fazer a diferenciação entre congruência, a distrição, demanda, asserção, são vários conceitos, às vezes, que são relacionados à mesma questão que diz respeito a essa, como eu já falei agora há pouco, essa vinculação que o juiz tem ao pedido inicial. A sentença que não leva em consideração o pedido, seja por ser citra, extra ou ultra petita, ela vai ter uma nulidade se não estiver vinculada, se não tiver a fundamentação vinculada ao pedido inicial. E aí a expressão que eu acabo usando de uma forma mais ampla é o da congruência, porque a distrição é apenas um dos aspectos da congruência, e a congruência tem 2 aspectos principais. Ela tem um aspecto interno e outro externo, porque
O interno é justamente essa vinculação aos pedidos de autor, réu, eventualmente Ministério Público, outros terceiros que participarem do processo. E o externo é eventuais aspectos fora do processo que vão vincular a fundamentação. E aqui eu ainda não chego nos precedentes, mas, por exemplo, a coisa julgada. A existência de coisa julgada, isso a gente vê muito na prática, no dia a dia, em benefício por incapacidade. A pessoa faz 5, 6, 7 pedidos num período aí de 2 anos, tem um processo judicial anterior com uma perícia aí que foi feita, por exemplo, uma data posterior a 3 dos primeiros 5 pedidos. Então isso já pode gerar uma coisa julgada que vai limitar, né, eventual novo processo relacionado àqueles pedidos anteriores. Então isso também afeta a congruência. E outro aspecto importante que nós temos da congruência é essa diferenciação entre objetivo e subjetivo. O objetivo relacionado ao objeto do pedido, a verificação na inicial do que está sendo pedido pela parte autora, para não se decidir nem menos, nem aquém, nem além do que está sendo pedido, e também o que acaba sendo muito importante no processo previdenciário, que nós temos muitas relações com direitos trabalhistas também, que é o aspecto subjetivo da congruência que diz respeito aos sujeitos processuais. A decisão vai vincular apenas quem é parte no processo. Então, por exemplo, se num pedido de pensão por morte em que a autora precisa provar a união estável, a Justiça Federal não tem competência para declarar a união estável. Eu não posso decidir isso na fundamentação, eu posso decidir no dispositivo, melhor dizendo. Porque isso não vai fazer a coisa julgada. Eu posso decidir como questão prejudicial incidental na fundamentação que vai vincular o INSS naquele caso concreto, mas não vai produzir efeitos fora daquele processo. E no direito previdenciário, nós temos várias exceções, aí eu trabalho com isso, não especificamente para o direito previdenciário, mas com exemplos também, mas eu menciono isso no livro, que nós temos 2 exceções ao princípio da congruência. São, primeiro, as exceções legais, ou seja, a própria lei pode trazer exceções à congruência, e um exemplo foi o que tu mencionaste, que é o dos benefícios por incapacidade. Nós já temos na Lei 8.203 a previsão de que administrativamente a parte, o segurado que alega estar incapacitado para o trabalho, ainda que ele peça apenas um auxílio por incapacidade temporária, o INSS tem um dever legal de apreciar se ele tem direito a qualquer um dos 3 benefícios, né, o auxílio por incapacidade temporária, o auxílio acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente, que acabou vindo para o judiciário também, e nós temos as exceções práticas, que acabam surgindo na prática judiciária em virtude de peculiaridades do direito material. E ainda ficando nesse exemplo, nós temos a fungibilidade dos benefícios por incapacidade com o BPC da assistência social. São benefícios totalmente diferentes, requisitos diferentes, né, uma proteção subsidiária da assistência social que acaba entrando no processo previdenciário como uma exceção à congruência, né? E a reafirmação da DER, eu acho que acaba tendo mais relação com o interesse processual, né? Porque até isso foi o que o STJ definiu lá no tema 995, né, e aí com fundamento legal também, né, o 493 do CPC, e em grau recursal também a gente tem um artigo semelhante que permite que o juiz possa conhecer de ofício fatos ocorridos após a propositura da demanda. Então, se a parte não cumpriu os requisitos para a aposentadoria na DER, é possível analisar se após a DER, durante o curso do processo, ela cumpriu os requisitos e tem direito ao benefício. Inclusive, isso pode ser feito de ofício, independentemente de pedido expresso. Claro, a gente tem que observar o contraditório e a parte não pode ser obrigada a se aposentar numa data posterior se ela entende que vai ser um benefício mais favorável do que pode eventualmente pedir no futuro. Maravilha. Eu creio que o pano de fundo aqui é a dificuldade ou a particularidade de uma judicialização contra a fazenda pública, contra uma autarquia, com um processo administrativo, né, que é criticando o processo administrativo, que é muito fluido, né? Você começa de um jeito, daqui 6 meses está de outro jeito, tem mais contribuição, tem mais carência, tem mais idade, enfim, de repente uma nova resposta administrativa. Então, é um interesse processual diferenciado também, o pedido vai se amalgamando a isso. Então, é um tema, para mim, muito fascinante. Assim, eu tenho assim, na perspectiva acadêmica, assim,
uma apreciação muito grande por esses temas, porque são bem desafiadores, né? Não é aquele processo civil reto, né, clássico que a gente aprende na faculdade. O desafio na prática é muito grande, né? Ainda mais no juizado especial, né? Exatamente, né? Com um trâmite todo diferenciado, né? Mas é bem interessante mesmo, né? Um direito vivo, né? Bom, doutor Oscar, o segundo ponto, né, que o senhor traz para nós, como vinculação para a fundamentação das decisões judiciais, diz respeito às provas, e aí o livro dá uma aula sobre direito fundamental à prova, quem é o destinatário da prova, se é o processo ou o juiz, uma discussão clássica. Eu sempre oriento também meus estudantes e atuo também dessa forma, né? Pensar a prova para o processo, não para o juízo especificamente, e menos ainda para o juiz, porque pode mudar, enfim, daqui a pouco ele é promovido, altera, né, o juízo competente, vai para o tribunal, vai para o tribunal recursal, enfim, pensar sempre na prova para o processo. O senhor fala dos estándares probatórios e também dos diversos sistemas de valoração das provas, e que até das ordalhas foram lembradas aí, né? A gente só espera que elas não sejam retomadas em algum momento, mas assim, um livro bem completo também nesse sentido. E aqui a questão da prova vinculando a decisão judicial, vinculando a fundamentação que vai ser adotada nessa decisão, eu pensei em alguns temas aqui que são bem importantes no processo judicial previdenciário, né? Por exemplo, um laudo médico que não atesta incapacidade para o trabalho, ou apenas uma incapacidade parcial e não total, e o juízo, enfim, o tribunal, que vai também valorar os critérios socioeconômicos, o cenário socioeconômico e também a clássica discussão aqui de 1/4 de salário mínimo para o BPC versus, né, outros meios de prova, né? Então, no processo judicial previdenciário, eu creio que a prova como vinculante da decisão judicial, da fundamentação da decisão, é um elemento assim, bem importante para nós. Então, se eu puder falar um pouquinho sobre isso, eu agradeço. E aí, de novo, né, a gente volta para o benefício por incapacidade, que acaba sendo aí mais da metade das demandas que nós temos previdenciárias na Justiça Federal. E isso foi algo que eu confesso que me chocou quando entrei na Justiça Federal também, primeiro como servidor, porque na graduação nós aprendemos lá nas aulas de Direito Administrativo, que geralmente já são na parte final do curso, que entre os atributos dos atos administrativos nós temos presunção de legitimidade e veracidade. Aí nós começamos a trabalhar com direito previdenciário, pegamos um processo administrativo, tem uma perícia feita por um servidor público, que conclui que a pessoa está capaz ou está incapaz para o trabalho, e isso pode ser discutido em um processo judicial com a mera apresentação de um atestado e um médico particular, e aí nós vamos fazer uma perícia judicial que vai prevalecer sobre tudo isso. Então nós temos um ato administrativo, documentos particulares, uma perícia judicial, o que prevalece? Eu confesso que no início eu estranhei muito. Eu aqui na 4ª região, eu já passei pelos 3 estados, Santa Catarina, Paraná e agora estou no Rio Grande do Sul, e eu algumas vezes já tentei ter um pouco mais de critério em relação a isso e de exigir atestados médicos melhores fundamentados. O que é claro, né, como a gente acaba tendo uma grande maioria, né, de pessoas que vão buscar, que judicializam pedidos de benefício por incapacidade, são pessoas que estão sendo atendidas pelo SUS, que não têm acesso a plano de saúde ou a médico particular, ou têm maior dificuldade, às vezes até de consulta e tratamento com médico especializado, não dá necessariamente para se exigir muito, mas um mínimo de prova acho que deveria ser um pouco mais exigido. E aí eu tentei fazer esse controle de exigir um atestado médico que indique por que o médico está afirmando que está incapacitado para o trabalho, o que o levou a concluir isso, não apenas um atestado indicando a CID, sugiro afastamento por 30 dias ou 60 dias, por exemplo. Isso, nos 2 estados anteriores, não funcionou, as turmas recursais reformavam e mandavam prosseguir, e eu rapidamente mudei para evitar mais atraso. Aqui no Rio Grande do Sul eu comecei a ver um pouco mais de critério. E aí, como é uma questão de direito processual, é o que não vai chegar para ser discutido em turma regional, turma nacional de uniformização. Então aqui eu tenho um pouco mais de cuidado, eu até uso um parâmetro muito parecido com o que o STJ fixou lá no tema 106 dos restos repetitivos, que é o das ações de medicamentos.
né, que é exigir, se é exigido na inicial de uma ação de medicamentos, de fornecimento de medicamentos, um documento médico, seja um atestado, um relatório, um laudo, fundamentado no sentido de por que a pessoa precisa daquele medicamento e por que o tratamento fornecido pelo SUS não foi suficiente, eu tenho feito esse controle, principalmente quando é concessão de benefício por incapacidade, né, porque no restabelecimento já se vende alguma comprovação anterior, mas de se exigir que houve algum tipo de acompanhamento médico, houve alguma tentativa de tratamento e uma justificativa do porquê há a incapacidade para o trabalho, não apenas aquele atestado padrão de afastamento por 30, 60 dias, sim, de carimbo. Então, aqui eu tenho conseguido fazer um pouco melhor esse controle, até porque dá mais agilidade para atender de forma mais rápida quem realmente tem capacidade, tem documentação e a gente consegue julgar de uma forma mais célere esses pedidos, né? Mas isso é um problema, né? Isso realmente é um problema que, como eu falei, a gente tem critérios diferentes sendo utilizados em regiões diferentes, até mesmo em estados dentro de uma mesma região, e como é questão de direito processual, isso acaba não sendo levado a uma uniformização mais ampla. E tem outro ponto importante aqui, que eu acabo trabalhando numa disciplina que eu leciono na especialização em Direito Previdenciário da PUC do Paraná, que é as relações da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico com o direito previdenciário e com o direito processual previdenciário. Nós temos diversas novas contingências, só que, por outro lado, as prestações previdenciárias estão estagnadas aí há 35 anos. As categorias de segurados, será que não precisariam de uma atualização também? Essa uniformidade da proteção que, em tese, existe entre urbano e rural, será que não precisaria voltar a ser diferenciada? E trabalho online e offline, será que a gente não precisaria também fazer uma análise diferenciada, inclusive para fins de benefício por incapacidade? Nós temos outro problema que é relacionado até com a proteção de dados pessoais, que é dificuldade de reingresso no mercado de trabalho em virtude das informações públicas sobre a pessoa na internet. Seja um pedido de benefício, inclusive em processo de pedido de benefício por incapacidade, às vezes uma doença estigmatizante, ou uma doença que pode afetar ali o desempenho do trabalho, ou prisão, processos criminais, ou processos trabalhistas anteriores, opiniões políticas. Tudo isso tem afetado o retorno das pessoas ao mercado de trabalho e não recebem nenhum tipo de prestação previdenciária. Então, esse é outro problema que eu acho que está relacionado também com essa análise aí da incapacidade elaborativa, só que nós estamos muito restritos aos critérios legais e, na prática, a produção da prova pericial, porque, via de regra, as ações acabam não sendo tão bem instruídas, porque vem de um público do SUS que acaba já não tendo o tratamento adequado na saúde e vem buscar a prestação previdenciária. E sobre o BPC, é uma questão curiosa que, inclusive, eu trato no livro, mas no capítulo 3 dos precedentes, né? E é um ponto importante na análise de provas, porque o STF primeiro declarou constitucional esse critério de 1/4 do salário mínimo em controle concentrado, e depois no controle por reclamações, depois por recursos extraordinários, no controle difuso, acabou superando esse precedente que tinha criado no controle concentrado, para reconhecer as diferenças regionais. Essa é uma grande dificuldade. Como criar um benefício nacional com critério objetivo se nós temos diferenças regionais? A análise de uma miserabilidade aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul vai ser diferente aí na região da Grande Curitiba, vai ser diferente em Recife, vai ser diferente em Manaus ou no Mato Grosso, no interior do Mato Grosso do Sul. É inviável isso. Esse é outro problema que eu vejo, por exemplo, na análise da justiça gratuita. É um benefício subjetivo que a parte tem no processo e os tribunais têm tentado usar critérios objetivos. A própria CLT criou uma regra objetiva lá dos 40% do teto do regime geral. Alguns tribunais aqui se usa o teto do regime geral, outros tribunais usam 10 salários mínimos, algum valor vinculado ao salário mínimo. Eu acho que nesse ponto aqui foi até vantajoso o STF ter permitido que, além do critério objetivo, se faça análise subjetiva, porque aí reconhece na instrução probatória e na fundamentação da decisão a possibilidade de se reconhecer diferenças regionais.
Muito bem, muito bem. E aí, já que avançamos para esse tema dos precedentes, doutor Oscar, quero te ouvir também um pouquinho disso, né? O terceiro pilar para a fundamentação das decisões é a lida com os precedentes, enfim, e o livro ele é muito assim exaustivo nisso, ele fala tanto do controle de constitucionalidade, IRDR, recurso repetitivo, enfim, assim, bem completo mesmo nisso, ele é muito, assim, muito feliz a abordagem, e a parte teórica está muito bem colocada lá. Eu creio, assim, que nesse campo dos precedentes, talvez os principais problemas que a gente tenha seja um modelo de distinguishing, né? A gente tem, talvez, assim, na prática, muito amarrado esse ponto, né? A gente, na prática, no dia a dia, não consegue diferenciar isso, ainda mais, cada vez mais avançando a análise por robôs, e aí você, por inteligência artificial, então, na prática, não se consegue uma diferenciação para casos distintos. E um outro ponto que eu sinto que está um pouco assim engessado e não temos mecanismos de provocar uma alteração é o overruling, né, a superação. Então, o precedente é fixado, claro, tem que ser seguido, eu considero um avanço, né? O modelo processual de 2015 para cá considera um avanço, mas os precedentes fixados, eles ficam lá congelados, enfim, e tudo bem, né? Ele tem a força vinculante, etc., mas talvez depois de 5, 10 anos, será que não valeria a pena? Não seria necessário o repensar esse precedente? E esse mecanismo de overruling, ele acaba não acontecendo, ou às vezes acaba vindo em uma forma, às vezes uma forma drástica, como o tema 692, às vezes de uma forma mais feliz, né, como o senhor acabou de falar, a superação da ADI 1232 pelo tema 27, enfim. Mas, assim, no geral, eu sinto que fica muito entravado, né? A gente talvez poderia pensar algum mecanismo mais célere, enfim, eu queria lhe ouvir a respeito disso. Aí é um dilema, né? Porque se por um lado nós ganhamos muito com a previsibilidade das decisões judiciais, que em algumas áreas era muito difícil, como por exemplo em direito tributário, principalmente para quem atua aí com tributos estaduais ou municipais, sabe que a imprevisibilidade era muito grande das decisões judiciais, e em algumas outras áreas o CPC resolveu isso, né, consolidou isso que já tinha ganhado muita força já com a repercussão geral no recurso extraordinário, né? Vamos ver agora como vai funcionar no STJ a questão de relevância, vamos ver se vai ter o efeito positivo que a gente já percebe há algum tempo também, até com os recursos repetitivos, de ter mais uma celeridade, uma uniformização no entendimento. Mas, por outro lado, é até um ponto que eu tenho começado a falar em aulas, estou pensando em escrever algo sobre o assunto, cria a dificuldade da superação do modelo. Eu acho que já trabalhou na Justiça Federal, né, sabe, e a gente acaba que trabalhando com demandas em massa, né, com muitas demandas repetitivas, é muito difícil nos tirar dessa zona de conforto. A gente tem um modelo para aqueles casos, de aparecer um caso dizendo, não, esse é diferente, não dá para usar aquele modelo, eu vou ter que criar uma fundamentação nova, uma decisão nova. Então, isso foi muito dificultado pelo sistema de precedentes do CPC, e o que eu tenho dito brincando nas aulas é que tem que ser algo de muito impacto, muito grave, para chamar a atenção, para mostrar a diferenciação em relação ao precedente, né? E aí um ponto que tem atrapalhado isso é que os precedentes que nós temos no artigo 927 do CPC, eles são todos formados para resolver uma questão de direito. Só que a questão de direito que vai ser resolvida e aplicada vai ser aplicada aos casos semelhantes àquele processo, àqueles processos afetados para a elaboração do precedente, e isso não é levado em conta. Nós tentamos copiar isso dos países de common law, só que lá se leva em consideração os fatos. Aqui no Brasil, na prática, o que aconteceu? Nós substituímos a jurisprudência de ementário pelos enunciados de precedentes. Então, as petições e as decisões, ao invés de citar só a ementa do acórdão, sem analisar o que estava decidido na fundamentação do acórdão, hoje se limitam a transcrever o enunciado de precedente, uma frase curta como uma regra legal, para dizer que aquilo se aplica também ou não se aplica àquele caso. Então,
nesse ponto acaba ficando um pouco mais difícil. Eu tenho um artigo, até em complemento ao que eu escrevi na tese, que é um livro que foi organizado com um amigo nosso em comum, com Rafael Rodrigues e também com Gustavo Lana, em homenagem ao ministro Teori. Eu escrevi um artigo para esse livro chamado O que precede um precedente, para explicar como se dá esse processo de elaboração de precedentes na regulação do CPC 2015. E está na minha fila já há algum tempo, vou ver se eu consigo terminar de escrever no recesso, ou no começo do ano que vem, uma continuação desse artigo chamada de o que sucede um precedente, o que acontece daqui para frente. Aprovado um precedente para o tribunal, quais são as consequências processuais que esse precedente vai gerar. E uma delas que eu quero explorar bem diz respeito justamente à superação. Porque, e aí de novo uma diferença que nós temos no Brasil, enquanto nos países de common law, um juiz ou tribunal inferior pode superar um precedente, aqui no Brasil não. O CPC não deixa isso totalmente claro, mas sinaliza de um modo muito forte, lá nos parágrafos 2º a 4º, 2º, 3º e 4º do artigo 927, que um precedente só pode ser superado pelo próprio tribunal que o criou por um outro precedente exatamente igual, seguindo o mesmo procedimento. Então, uma súmula vinculante do STF só pode ser superada por uma nova súmula vinculante do STF que contraria aquela anterior. Um tema de repercussão geral do STF, um tema de RDR de um TRF, só pode ser superado por um novo tema daquele mesmo precedente, seja do STF ou do RDR. Claro, a menos que no curso de elaboração daquele precedente em grau recursal, por exemplo, um RDR de um TRF, seja modificado pelo STJ num tema de res perpetiva ou pelo STF num tema de repercussão geral. Então, eu vejo aqui, para mim, pelo menos, é muito claro, apesar de não estar escrito literalmente, que o CPC só permite que a superação ocorra pelo próprio tribunal que criou o precedente, seguindo o mesmo procedimento que levou à criação. Ou seja, ele vai superar para incluir um novo precedente no lugar daquele superado. E aí um exemplo disso foi justamente o tema 692 do STJ, que tinha uma tese mais restrita a benefícios previdenciários. Ela foi ampliada, nesse caso, para, entre aspas, ser mais rigorosa em relação a benefícios previdenciários e assistenciais, só que aqui no meio do caminho nós tivemos uma lei, que foi a responsabilização objetiva como regra geral, não só para processos previdenciários, na revogação, modificação da tutela provisória no artigo 302 do CPC. Então, o STJ acabou mantendo nesse precedente a aplicação da regra geral. E aí o problema, na verdade, na primeira elaboração foi de escolha, porque ele foi essa primeira redação do tema 692 foi elaborada a partir de casos absurdos que a AGU trabalhou e selecionou muito bem. Eu mesmo vi alguns casos desses, de aposentadoria por idade urbana concedida a homem com 61, 62 anos de idade, como se fosse necessária a idade de segurado especial, isso concedido em tutela provisória, em processo da competência delegada, modificada 2, 3 anos depois. Então, foram alguns casos absurdos que levaram à elaboração desse precedente, mas depois nós tivemos uma regra geral em lei que acabou fazendo com que ele não fosse modificado. Maravilha, doutor. Eu tenho a mesma leitura também. Para mim, o juízo de primeiro grau não tem essa condição de reverter o precedente fixado. E é até curioso, porque o juízo de primeiro grau pode até declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de uma norma, mas, eventualmente, não digo revogar o precedente, mas provocar o tribunal, um mecanismo de provocar o tribunal para que revisse aquilo, para que apontasse aquilo ali. Tem, claro, a distinção. Ele pode dizer que não se aplica ao caso concreto, mas esse congelamento, assim, eu creio que é digamos assim, um efeito colateral não tão interessante do sistema, É bem positivo, eu gosto bastante do modelo de precedentes, mas ele tem algumas arestas, para a gente aparar aqui no modelo judicial brasileiro. E te agradeço aqui, doutor Oscar, pela live, pelo bate-papo, informal, breve, mas assim, certamente rico de conteúdo. O pessoal aqui está nos acompanhando, uma média de público bem interessante, entre 20 e 30 pessoas a todo momento aqui.
Doutor Oscar, eu quero lhe agradecer aqui e te passo a palavra para dar o seu boa noite aí, final para a turma aqui. Eu que agradeço e fico sempre à disposição quando for preciso. Agradeço a todos que participaram, quem vai assistir depois. Então, é um tema que me interessa muito, é algo que nós vamos construir no dia a dia. E realmente, no direito previdenciário, nós temos muitas peculiaridades que acabam fazendo com que todo dia a gente precise se atualizar e acompanhar o que está acontecendo, o que está mudando, porque é uma área que cada vez se especializa mais e fica cada vez mais difícil de acompanhar. A gente trabalha todos os dias na prática com isso, tem muita dificuldade, então o caminho a gente está sempre estudando, se atualizando e pesquisando, porque não tem mágica, não tem segredo. Exatamente. E te agradeço a participação. E reitero aqui, pessoal, o público que está nos acompanhando, que nos acompanhou, que deem uma olhada no livro do Dr. Oscar. É um livro assim, com muito fundamento, ao mesmo tempo uma leitura muito tranquila. Como ele falou aqui, né, não tem mágica, tem que estudar muito, retomar os conceitos clássicos de processo, de direito constitucional, de direito previdenciário, e a prática nos desafia muito, né? Então, esse repertório, esses conceitos clássicos têm que ser a todo momento aí repensados, estudados, e assim por diante. Mas eu deixo aqui o meu muito obrigado ao Dr. Oscar, disponibilizou um pedaço da sua noite para estar conosco aqui no IEPREV. Deixo o meu muito boa noite aí ao público que nos acompanhou. Boa noite a todas, a todos. E semana que vem já retomamos aqui com uma das minhas colegas de bancada virtual, a doutora Marli, a doutora Bruna e a doutora Viviane. Enfim, vou encerrando por aqui. Doutor Oscar, muito obrigado novamente aí. Fique bem, ótima noite, viu? Foi um prazer imenso aqui tê-lo conosco. O prazer foi meu. Boa noite. Obrigado. Pessoal.